Esse aqui é mais um vídeo de apresentação de ferramentas e vai ser uma espécie de review, onde eu vou te falar todas as características aqui desse cortador de canaletas. Isso para te ajudar a optar pela compra ou não compra dessa ferramenta aqui para você utilizar na sua oficina. Se você monta painel e utiliza esse tipo de canaleta, eu acredito que é muito vantajoso ter uma ferramenta dessa aqui, porque vai aumentar demais a sua produtividade, pode melhorar o acabamento dos seus painéis também, mas é interessante conhecer todos os detalhes para que você opte, então, por comprar ou não. Quero te ajudar nessa decisão de compra. E para isso, então, eu vou mostrar os detalhes e também vou demonstrar a utilização da ferramenta cortando essa canaleta aqui. Essa ferramenta ela serve para esse tipo de canaleta aqui aberta. Se você utilizar canaletas que são semi-abertas, aquelas que tem a parte de cima aqui fechada, né? A parte de cima aqui fechada, que é a semi-aberta, você até vai conseguir utilizar, mas vai ter um pouco mais de dificuldade porque o facão não vai conseguir passar entre os dentes. E a canaleta fechada, aí as pequenas até vai dar certo, mas as muito grandes elas tendem a ser esmagadas pelo facão, então não vai funcionar. O ideal mesmo é utilizar com as semi-abertas. Ou aquelas canaletinhas pequenas também, que se usa mais em instalações residenciais, né? Mas o foco aqui dessa ferramenta são instalações industriais. E o ideal é trabalhar com esse tipo de canaleta aqui, que é a canaleta aberta, né? Onde você consegue passar os cabos aqui. É muito mais fácil de utilizar também esse tipo de canaleta. E então, antes de fazer a demonstração aqui, eu vou primeiro falar dos detalhes aqui da ferramenta. É uma ferramenta muito bem construída, muito robusta. Os batentes aqui, nós temos um batente móvel e 2 batentes fixos para auxiliar no posicionamento da canaleta, até porque quando o facão desce, ele tende a empurrar um pouco a canaleta para baixo, então é interessante estar com os batentes posicionados de maneira adequada. O trilho aqui para correr o batente móvel ele é muito robusto também, as peças aqui são todas peças sólidas, não são ocas, né? Então é tudo muito reforçado mesmo. O facão aqui ele tem uma espessura bem interessante e o legal também, deixa eu mostrar primeiro aqui a base também da ferramenta, é uma chapa bem grossa. O cabo também é feito com material bem grosso. É um cabo emborrachado aqui na ponta também para melhorar o conforto também de quem está utilizando a ferramenta. E o interessante é que ela é toda com parafuso. Ó. Repare que dá para tirar o facão aqui da ponta, você consegue remover. Tem 2 parafusos aqui no cabo e um parafuso na ponta. Você consegue remover para poder lixar um pouco ele e melhorar o fio. Então você pode botar ele de costas por uma lixa e lixar um pouco para poder melhorar o fio. Tanto o facão quanto essa parte, a base aqui do corte também. Também é possível que você remova ela e tire um pouquinho de material também com a lixa para melhorar o fio dela. Como o facão ele é apoiado direto nessa base, então se tirar um pouquinho de material não tem problema, não vai criar um espaço, até porque isso seria bem ruim, né? Se tivesse um espaço entre a base e o facão, provavelmente nós teríamos um pouco de rebarba, né? E não é o que acontece, eu já vou mostrar aqui que não é o que acontece. Então vamos aqui para a demonstração, vamos ser breves aqui nesse vídeo, né? Eu vou levantar aqui o cabo e primeiro vou fazer um corte, cada peça aqui, a tampa e a base da canaleta devem ser cortadas uma de cada vez, né? Eu vou primeiro fazer um corte aqui em 90 graus. E o ideal para fazer o corte em 90 graus é utilizar sempre a base de baixo. Você pode também utilizar aqui o apoio fixo, né? O apoio móvel, na verdade. Mas não é necessário. Para o corte em 90 graus, você consegue, pelo menos para esse tamanho aqui de canaleta, você consegue muito bem fazer somente utilizando o batente fixo. O ideal é que eu utilize de baixo, porque o facão ele tende a empurrar um pouco a canaleta para baixo, justamente por descer em ângulo, né? Então vou descer aqui essa ferramenta, eu vou posicionar aqui no meio dos dentes da canaleta. O ideal é que você procure sempre o meio dos dentes para não precisar dar mais nenhum acabamento. E daí basta afirmar aqui no batente para pegar o ângulo correto, né? Ficar a 90 graus. E aí você desce aqui a ferramenta e realiza o corte. Esse é o acabamento que fica. Então não fica rebarba, né? Basicamente é daqui para o uso, né? Não tem necessidade de fazer mais acabamento. O que pode acontecer, de repente, a parte de baixo da canaleta, ela não precisa ter a medida exata, né? A tampa que você precisa ter mais cuidado por conta do acabamento. A parte de baixo, se tiver 1 milímetro a mais ou a menos, não vai fazer muita diferença. Mas se você quiser realmente deixar com a medida exata, dá para cortar por cima dos dentes também. Vou mostrar o acabamento que fica aqui. Não vai ficar tão bom, talvez vai precisar de um outro acabamento ainda, né? Ó, tô cortando por cima de 2 dentes diferentes aqui. Esse é o corte, ó. Nesse caso ficou um pouquinho de rebarba, então você vai precisar pegar um estilete, uma faca e cortar aqui. Cortar no ângulo de 45 graus, aí sim você vai ter um acabamento perfeito, como no corte anterior, né? No corte anterior nós já estava muito bom, por eu ter feito exatamente por cima dos dentes. Vou fazer um novo corte aqui só para mostrar novamente como fica. Dessa vez eu vou fazer já o 45 graus. Olha só, vou posicionar aqui no batente inferior. Se você quiser tentar fazer somente segurando a canaleta aqui no batente inferior, dá para fazer. Aqui não está mostrando, agora que eu vi que não está mostrando na câmera. Vamos lá, deixa eu levantar bem esse facão aqui. Olha só, eu posso apenas segurar aqui no batente inferior e realizar o corte. Se você quiser fazer dessa maneira, pode fazer. Mas a chance de você acabar desperdiçando, de repente, um pedacinho de canaleta por fazer um corte errado, aumenta, né? Então, o ideal é posicionar aqui no batente de baixo. Posiciona também o batente de cima, aqui o batente móvel. Agora que está correto, eu vou baixar o facão, então. E está feito o corte com 45 graus.
É um corte muito bom. Eu vou agora mostrar como cortar a parte... antes de tudo, deixa eu mostrar também como faz o corte no outro sentido, né? Porque a canaleta sempre precisa estar virada para cima, nunca dessa maneira aqui. Então, para cortar a 45 graus, mas do outro lado, você precisa utilizar o batente superior. E para o batente superior, principalmente, é bem interessante que você trabalhe também com o batente móvel, porque, como eu falei, o facão ele tende a empurrar a canaleta para baixo, e aí, tendo o batente de baixo também preso, você vai ter um corte que vai ficar com um bom esquadro, né? Vai ficar com 45 graus exatos. Vamos lá. Mais um corte. Aqui acabou esmagando um pouquinho aqui o dente da canaleta, né? Você poderia tirar esse dente de repente, ou posicionar ele novamente da maneira correta. Tem aqui 45 graus, do outro lado também 45. E se eu quiser fazer uma junção, então, primeiro eu vou precisar cortar essa rebarba aqui, né? Tirando essa rebarbinha aqui, eu já vou conseguir encostar, então, os dois lados para ter o esquadro perfeito. O esquadro tá certo, né? Só a rebarba aqui que impede de eu conseguir chegar. Então, dependendo do lugar onde é que acontece o corte, pode ficar um cantinho, né? E esse cantinho, então, precisa ser removido. Ó, nós temos o esquadro correto, eu só não consigo encostar por conta dessa parte de cima. Agora vamos para a tampa da canaleta. Como realizar os cortes das tampas, então. Eu tenho essa tampa aqui, as duas são iguais. Essa aqui já está cortada com 45 graus. Eu vou afrouxar aqui o batente móvel para poder posicionar. A tampa sempre virada com a base para baixo, essa parte aqui para baixo, e os encaixes aqui para cima. Se você fizer diferente, deixa eu demonstrar inclusive um corte errado aqui, para ficar evidente o porquê disso. Vou baixar aqui o facão. Fica até mais pesado para cortar dessa maneira. E olha só, ele acaba estragando a canaleta. Então não se deve cortar dessa maneira, sempre virada para cima. Fazer um novo corte. Assim fica com um acabamento perfeito, né? A tampa que é o mais importante para o acabamento, né? Se você monta painel, a tampa sempre vai ser o mais importante porque a base da canaleta fica escondida, né? Então se tiver com um pouquinho de medida a menos, não tem problema. O importante é que a tampa esteja 100% correta. Agora vamos fazer um corte 45 graus, sempre virada para cima, como eu falei. Nesse caso, vou posicionar aqui o batente móvel também. Então vou descer a ferramenta. Nesse caso, mais uma vez, com acabamento muito bom. Se quiser melhorar ainda mais esse acabamento, cortar com estilete esse cantinho aqui, né? Corta esse cantinho, corta o cantinho de cima também, a 45 graus. Vai ficar ainda melhor, né? Agora encaixando na parte de baixo. Esse é o acabamento que nós temos. Eu vou cortar essa outra canaleta, essa outra tampa aqui para a gente poder comparar o resultado com as duas, né? Fazer um corte agora no outro sentido. Eu estou fazendo até mais devagar aqui para poder demonstrar, mas uma vez que você tiver essa ferramenta aqui e estiver utilizando na prática, com certeza sem precisar mostrar, sem precisar cuidar com o enquadramento, com certeza vai ser mais rápido, né? Inclusive com a própria prática mesmo, né? Quanto mais utilizar, mais habilidoso você vai ficar. Novamente tivemos um corte perfeito. Deixa eu encaixar... não tem nenhum pedaço de base aqui, mas deixa eu encaixar só a tampa, vai ser o suficiente para mostrar o esquadro. Ó, tirando a rebarba aqui em cima, que é onde eu comentei que seria interessante cortar com estilete a 45 graus, para poder encostar a parte de cima, né? A parte de cima não está encostando, mas a questão do esquadro fica perfeita. Só precisa cortar o cantinho mesmo para poder encostar a parte de cima, né? O cantinho lá em cima. Mas o ângulo está perfeito. E esse acabamento que a ferramenta proporciona. Ela tem um parafuso aqui embaixo, ainda que eu não mostrei, que serve para travar a lâmina. Então, se você quiser transportar de repente para algum lugar, eu não consigo mais levantar o facão aqui, ó. Fazendo força para cima, eu não levanto por conta desse parafuso. Muito fácil de utilizar. A ferramenta que não é cara também. Eu não vou falar de preços aqui porque isso varia, né? Varia de acordo com o dia que você vai assistir esse vídeo, um mês, no caso, um ano, de repente. Mas vai variar com certeza. Então, sugiro que acesse o site. Eu vou deixar o link na descrição aqui desse vídeo, caso tenha interesse de conhecer mais e também de saber o preço dessa ferramenta. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixa o like para nos permitir continuar gravando nosso conteúdo. Se inscreve também no canal e ativa o sino para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades.